Bom, eu espero que todos vocês estejam indo bem. Hoje nós vamos continuar o nosso papo sobre neurofisiologia e vamos continuar explicando a respeito sobre as sinapses. Na última vez que a gente se viu, nós chegamos a conversar sobre o que seria sinapse. Só que hoje a gente vai dar um foco mais específico, dedicando um vídeo inteiro só para ela, tá? Bom, como nós mesmos mencionamos, né, anteriormente, aqui a gente tem a sinapse, né? Esse foi o primeiro tipo de sinapse que nós conversamos anteriormente. O terminal de um neurônio, e aí entre o próximo neurônio, ao invés de uma ligação física na qual o terminal de um neurônio e o outro se tocam literalmente, há um espaço completamente intocado que permite que em momento nenhum os dois neurônios se encostem literalmente. E o que acontece é que esse evento que vai proporcionar a sinapse, que pela etimologia da palavra no latim significa união, junção, tá? Esse tipo de sinapse que envolve a maioria dos processos corticais, né, por meio de neurotransmissores, neuromoduladores, é o que nós chamamos de sinapse química, justamente porque o principal diferencial dela é o uso de substâncias à base de amina, os neurotransmissores, que vão ser o principal mensageiro, tá? E que vai possibilitar a sinapse. Entretanto, né, como a gente abriu essa aula aqui falando sobre sinapse elétrica, porque esse é o segundo tipo de sinapse que existe entre células nervosas, tá? E a sinapse elétrica, ela é chamada dessa forma porque, diferente do que acontece na sinapse química, por exemplo, o que essa imagem mostra pra gente é que, em contrassenso ao que ocorre na sinapse química, dois neurônios prestes a se comunicarem por uma sinapse elétrica, sim, se tocam diretamente. Ou, dependendo da perspectiva, indiretamente. Porque o que possibilita a união desses dois neurônios não é literalmente as suas membranas, e sim esses canaizinhos em verde aqui. Além disso, o que faz esse tipo de comunicação receber essa nomenclatura é que, diferente da sinapse química, que utiliza como material de comunicação substâncias moduladoras, os neurotransmissores, na sinapse elétrica, o que vai estabelecer a comunicação são cargas elétricas, são íons. Lembram quando conversamos sobre potencial de ação? Quando o estímulo chega na zona de gatilho, no cone de implantação, e consegue despolarizar até o potencial limiar a ponto de permitir um grande influxo de sódio para dentro da célula, o que acontecia? Despolarizava. E aí essa despolarização elevava o potencial da célula que estava em repouso até chegar no mais 30, até ele ficar positivo. Depois os canais de sódio eram inativados por aquela portinha, lembram que ficava aqui embaixo? E aí os canais de potássio que também começaram a abrir quando a célula despolarizou, mas só terminaram de se abrir quando a célula já estava positiva, começam a mandar potássios para fora. E aí a célula repolariza, só que aí tem um porém, né? Ela hiperpolariza por um instantinho, só que depois volta para o potencial de membrana de repouso, tá? O que vai acontecer aqui vai seguir exatamente a curva do potencial de ação. Então, todos esses íons sódio vão estar entrando na porção intracelular desse neurônio por causa da abertura desses canais de sódio dependentes de voltagem, e o sódio vai entrando em um movimento que o favorece eletroquimicamente, porque ele está menos concentrado aqui dentro, então a força dele é querer entrar. Quando esse sódio vai entrando, né, ele vem pelo axônio inteiro, chegou no terminal axônico, que é esse botão aqui do pré-sináptico, né? O que que aconteceu?
os sódios entram. Aqui na porção intracelular, o sódio tende a ficar mais concentrado aqui do que nessa próxima célula. O que vai acontecer? Os íons no neurônio pré-sináptico vão por difusão para o pós-sináptico, graças a esses canaizinhos verdes aqui, ó. Essas gap junctions, que são junções comunicantes, que literalmente comunicam os citoplasmas desses neurônios, tá? E aí, com esses íons vindo diretamente para cá, isso sensibiliza mais canais voltagem dependentes que estavam aqui nesse neurônio, desencadeiam a sua abertura, mais íons sódio entram e esse potencial de ação se propaga unidirecionalmente, tá? Por causa daquele processozinho, daquele esqueminha que nós conversamos anteriormente sobre período refratário, né? Tem o período refratário absoluto e o relativo. Então, esse potencial segue uma via unidirecional. Exatamente. Na sinapse química, tá? Esse é o porém. O que acontece nesse momento aqui é que essa comunicação ela pode acontecer sim em dois sentidos. Por que isso pode acontecer em dois sentidos? Por causa desses canais. Esses canais, essas junções comunicantes, chamadas gap junctions, constituídas por proteínas, né? E a gente chama elas de connexons. Eles se mantêm abertos o tempo todo. E isso, obviamente, permite que parte das cargas iônicas que estão aqui possam voltar ou as que estão aqui possam vir. Logo, a abertura constante desses connexons aqui pode possibilitar que a massa química dos íons vá daqui para cá quanto daqui para cá de forma completamente específica, a depender da situação de potencial de ação, tá? Então, diferente do que acontece na sinapse química, os eventos que promovem o período refratário, eles vão acontecer de uma forma que não afetem a lógica desse tipo de sinapse aqui, tá? E isso é importante. Por quê? Porque esse tipo de sinapse, que acontece de uma forma literal, unindo as duas membranas, é importante porque ajuda a diminuir o delay, né? Como nós chamamos. Eu ouço muito esse termo em relação à linguagem de programação, jogos de videogame, tá? O delay seria o tempo de atraso, tá? A sinapse química, por exemplo, depende de neurotransmissor. O neurotransmissor tem que ir lá no receptor e depois o receptor se abre para o íon entrar. Tecnicamente, isso parece muito demorado, só que é muito rápido, é em questão de milissegundos. Porém, isso aqui, fisiologicamente, consegue ser mais rápido do que o outro, tá? Esse tipo de transmissão sináptica aqui acontece em cerca de 0,1 milissegundos, tá? Tipo assim, por exemplo, o piscar dos nossos olhos acontece em cerca de 100 milissegundos. E esse tipo de comunicação aqui é 0,1 milissegundos, tá? E isso é importante. É importante porque nem todos os neurônios do nosso corpo utilizam como forma de comunicação exclusivamente as sinapses químicas, tá? Alguns centros hipotalâmicos, por exemplo, mesmo que estejam lá em cima no sistema nervoso central, eles fazem uso de uma sinapse exclusivamente elétrica. Por quê? Porque alguns desses centros hipotalâmicos estão ligados à secreção de hormônios, tá? E essa secreção de hormônios, ela é uma secreção que precisa acontecer em pulsos, certo? Se ela não acontecer em pulsos, a concentração de um determinado hormônio no sangue é baixa o suficiente. Tão baixa que até o hormônio sair ali do sistema porta hipofisário, por exemplo, e ir até a célula-alvo, o tempo de meia-vida dele já deu.
porque a secreção, a concentração daquele hormônio no sangue foi baixa o suficiente, e aí ele foi metabolizado, tá? Por isso que em alguns centros hipotalâmicos, esse disparo tônico de sinapses mantém a secreção de hormônios em concentrações suficientes no sangue, para que dê tempo dele correr ali dentro do sistema vascular e chegue até a célula-alvo sem perder a sua função efetora, sem desnaturar, sem ser metabolizado, tá? Então isso é que é importante de ser dito. Dito isso, agora a gente pode passar para o próximo tipo de sinapse, que é com certeza o mais famoso de todos, que é a sinapse química, né? Bem, então nós já discutimos os eventos que culminam no potencial de ação, certo? Uma vez gerado, o potencial de ação percorre a zona de gatilho, chega até o axônio. Se for um axônio mielinizado, ou seja, com uma bainha de mielina, esse potencial de ação acontece de uma maneira mais ótima, porque a bainha isola algumas porções intercaladas do axônio, não deixando que as cargas iônicas se percam, tá? Até o fim, a porção terminal de um axônio, um terminal axonal, ou em algumas literaturas que eu já até li a respeito sobre telodendros ou terminais telodêndricos, tá? O que acontece, uma vez que essa onda de despolarização aqui em vermelho chega na porção terminal, né, nessa dilatação aqui que nós chamamos de botão sináptico, é que aqui, mais ou menos nessa região terminal do botão sináptico, existem, aqui também representado em verde, canais também voltagem dependentes, porém são canais exclusivos para o íon cálcio. E o que acontece se eles são voltagem dependentes é que quando o potencial de ação chega até essa porção terminal da membrana, esses canais percebem que a voltagem da membrana mudou e se abrem, ou como esse desenho melhor coloca, se abrem. Quando eles se abrem, o cálcio, que tem um gradiente eletroquímico que favorece sua entrada na célula, ele começa a ir para a porção citosólica desse neurônio. O que acontece com a chegada do cálcio no citoplasma da célula é que ele consegue induzir algumas vesículas já presentes aqui nesse botão sináptico, vesículas cheias de neurotransmissores, a se ligarem na porção final da membrana pré-sináptica e se abrirem, tá? Quando o cálcio vem, detalhe interessante falar sobre isso, né? Porque nós ainda vamos conversar sobre isso nesse mesmo vídeo. Mas o cálcio, ele é um íon muito importante. Normalmente, uma das funções fisiológicas a qual o cálcio está mais atrelado é contração muscular. Tá? O cálcio vai ter um relacionamento intrínseco com os mecanismos de contração muscular, se ligando no sítio da troponina, para que a tropomiosina exponha os sítios da actina, para que a miosina se ligue. A gente ainda vai conversar sobre esses mecanismos. Mas o que é interessante lembrar isso e por que é interessante se lembrar disso? Porque quando o cálcio entra na porção citosólica, ele induz algumas proteínas contráteis semelhantes, né, à própria actina, à própria miosina, a fundirem essas vesículas na membrana sináptica e a abrirem elas, né? Se eu não me engano, são tipo proteínas do tipo sinaptogmina. Algo desse tipo, eu não li muito a respeito, eu não achei que seria tão influente para esse momento entender exatamente cada porção proteica da vesícula, mas tem algo a ver justamente a sinaptotagmina. É isso, sinaptotagmina. Isso, esse tipo de circuito proteico, tá? Então o cálcio na porção citosólica sinaliza algumas proteínas presentes na constituição dessa vesícula, que é uma bicamada lipídica. Ela se une ali na membrana e abre, despejando o conteúdo de neurotransmissores aqui nesse espaço que é a fenda sináptica.
O que acontece logo em seguida é que esses neurotransmissores se difundem para a próxima célula, a célula que vai receber o potencial, que no caso nós chamamos aqui de célula pós-sináptica. Esse neurotransmissor busca um sítio de ligação de um receptor correspondente a ele, que esteja nessa outra célula aqui, e ele se encaixa no sítio de ligação. Quando o receptor se ativa, pois o neurotransmissor se encaixou aqui, esse receptor se abre, tá? Normalmente, esse receptor aqui pode ser um canal iônico, dependente de ligante, não de voltagem. Logo, por ser um canal iônico dependente de ligante, ele vai se abrir para a entrada de íons, mas só diante de um ligante. É o que vai acontecer, por exemplo, em um tipo de receptor que nós chamamos de receptor ionotrópico. É um receptor ionotrópico. Ele é um receptor de íons, mas depende de um ligante. Suponhamos, por exemplo, que seja um canal de cálcio, aliás, um canal de sódio dependente de ligante. Quando o neurotransmissor se liga aqui, ele se abre. O sódio entra no citoplasma dessa próxima célula e despolariza. Se essa despolarização for forte o suficiente, alcançar o potencial limiar, tem um potencial de ação, tá? A lógica é a mesma. Eu vou logo pular para essa imagem aqui, que mostra justamente os dois tipos de receptores que podem vir a existir aqui, ó, numa célula que está recebendo neurotransmissores. Como eu já mencionei, um desses tipos de receptores é um chamado ionotrópico, ou seja, o que acontece com o receptor ionotrópico é que ele vai ter um sítio de ligação aqui. Quando o neurotransmissor se liga nele, ele se abre e os íons passam para dentro ou para fora da membrana, tá? Se esse canal aqui for, por exemplo, um canal de potássio e ele se abrir, o potássio vai sair, né? Porque o gradiente químico do potássio quer manter ele fora da célula. Se for, por exemplo, um canal de cloreto, o cloreto vai entrar. Uma vez que ele entra, ele vai hiperpolarizar a célula, né? Porque o cloreto, ele é Cl-, é um ânion, tá? Bem, então esse aqui é um receptor ionotrópico. O outro tipo de receptor é o que nós chamamos de receptor metabotrópico. Esse primeiro prefixo, metabo, lembra metabolismo, porque é exatamente esse princípio que vai permear o funcionamento desse receptor. O que vai acontecer num receptor metabotrópico é que, apesar dele também possuir um sítio de ligação para um neurotransmissor, o que vai acontecer quando esse neurotransmissor se liga nesse sítio é que esse receptor vai se ativar. Uma vez que esse receptor se ativa, ele vai fazer o quê? Ele ativa uma proteína da classe chamada proteína G, tá? Essa proteína G vai ser ativada e vai induzir a ativação ou a expressão de uma enzima que também está aqui, ó, na membrana, percebe? E essa enzima é que vai produzir um segundo mensageiro, tá? A gente diz segundo mensageiro porque o primeiro é o neurotransmissor. Então, esse segundo mensageiro é que vai se ligar no sítio de ligação de um canal iônico para depois abri-lo, tá? É um trabalho meio indireto, se você parar para pensar. Quem abre é o segundo mensageiro, mas indiretamente quem abriu tudo foi o neurotransmissor, certo? E isso é muito interessante, porque acaba justificando por que algumas reações ou alguns tipos de fármacos abrem ou não alguns receptores. Isso é muito legal. Bem, depois que as sinapses ocorrem, especialmente as sinapses químicas, nós precisamos achar um jeito de nos livrarmos dos neurotransmissores, tá? Isso porque os neurotransmissores são os principais responsáveis por desencadear ou não desencadear um potencial de ação na célula vizinha.
Desse modo, se eles ficarem acumulando aqui na fenda sináptica, os efeitos provocados por uma sinalização sináptica vão ser sustentados. Ele vai ficar acontecendo, porque tem neurotransmissor aqui na fenda, certo? Então, todo o trabalho que envolve a sinapse tem que ser muito rápido. A vesícula abriu, jogou o neurotransmissor, ele se ligou aqui nos lugares, já tem que tirar ele daqui, para que a sobra não fique acionando, não fique despolarizando ou hiperpolarizando essa célula vizinha, tá? Os mecanismos que envolvem a reciclagem dos neurotransmissores podem ser três, certo? Como a imagem do Silverton coloca. O primeiro deles é uma recaptação desses neurotransmissores, né? Então, por alguns canais aqui nessa membrana pré-sináptica, esses neurotransmissores podem retornar para o citoplasma da célula pré-sináptica, de modo que sejam vesiculados de novo, ou eles podem também chegar ao citoplasma por meio da célula da glia, que também coleta o neurotransmissor e lá depois manda para cá de novo, tá? A segunda possibilidade é por meio de processos enzimáticos. Existem algumas enzimas acopladas aqui na membrana do neurônio pós-sináptico que vão clivar os neurotransmissores, né? De modo que diminua eles e eles vão perder a sua função estrutural, sua função fisiológica, tá? É o que acontece, por exemplo, com o neurotransmissor acetilcolina. A acetilcolina, que nós vamos ver agora há pouco, ela é um neurotransmissor que, uma vez que é lançada na fenda sináptica e age sobre o seu receptor nicotínico, ela é rapidamente atuada, clivada por uma enzima, a acetilcolinesterase, tá? Que transforma ela num substrato que não tem nenhuma função de sensibilizar receptores, tá? A terceira e última possibilidade é a difusão desses neurotransmissores para o sangue. No sangue, ele vai ser metabolizado posteriormente e vai perder a sua função. Bem, agora a gente vai falar especialmente sobre a contração muscular, né? Então essas três imagens aqui servem como um pleno lembrete, né? Que nós estamos lidando com músculo, tá? Nós temos três tipos de musculatura no corpo humano. Um que é o tipo de músculo liso, que tem um processo de contração muscular que é um pouco diferente do que acontece nesses dois aqui. Nós temos a musculatura cardíaca e a musculatura esquelética, tá? Sobre a contração muscular cardíaca, nós já mencionamos como que isso vai acontecer no processo de fisiologia cardiovascular. A gente já tem até vídeo aqui, tá? Então a gente vai falar hoje, mas apesar de ser um processo semelhante também ao que acontece no músculo esquelético, tá? Bem, então vamos ver o que nós temos aqui. Se a gente pegar um músculo, vocês estão vendo que isso aqui é um músculo, né? Aqui tem um tendão dele. A gente corta esse músculo aqui no meio, a gente vai ver esse monte de grupinhos aqui, ó, vermelhinhos, de bolinhas vermelhas. Aqui em branco é um tecido conectivo, certo? Esse tecido conectivo que fica entre essas estruturas aqui, entre esses feixes, é um tecido conectivo que sai daqui e forma o que nós chamamos de tendão, né? Ele forma o tendão no final, tá? Que vai ajudar a dar sustentação para o músculo, anexação ao osso, certo? E cada uma dessas bolinhas aqui, se a gente puxar uma delas, isso aqui é o que nós chamamos de feixe, um fascículo muscular, tá? E aqui dentro desse fascículo muscular, a gente tem mais bolinhas vermelhas, que se puxarmos uma, a gente tem uma fibra muscular, tá? E nessa fibra muscular nós temos esses vários outros pontinhos vermelhos, que aí se a gente puxar um deles para cá, a gente vai ver isso aqui, ó, que é a miofibrila. É a miofibrila que contém as unidades contráteis, que nós chamamos de sarcômeros, né? Essas nomenclaturas meio específicas de zona H, banda I, disco Z, banda A, linha M, são nomenclaturas que ajudam a gente a classificar
visualmente e funcionalmente a miofibrila, né, os sarcômeros, com base na microscopia eletrônica, tá? Mas para a fisiologia, o que importa é isso aqui, certo? Dentro dessas unidades contráteis que nós chamamos de sarcômeros, existem, vistos a microscopia eletrônica, algumas regiões mais escuras e outras mais branquinhas, tá? Isso é que é importante saber. E o que nós vemos nessas regiões mais escuras e mais branquinhas é isso aqui, tá? Isso aqui é uma rede de proteínas, algumas mais densas, por isso são mais escuras quando vistas à microscopia eletrônica, e outras mais claras, porque são mais finas, como visto pela microscopia eletrônica, certo? Então o que é que nós temos aqui? Nós temos um segmento proteico espesso, denso, constituído por uma proteína chamada de miosina. É toda essa porção em roxo aqui. Esse é o eixo da miosina, tá? E a forma funcional da miosina são essas cabecinhas aqui, certo? E entre as miosinas, né, passando exatamente acima ou abaixo dessas cabecinhas da miosina, nós temos esses segmentos vermelhinhos que são um outro tipo de proteína contrátil, chamada de actina, tá? Isso é que é importante saber. E o que vai acontecer na contração muscular é justamente uma consonância, uma cooperação do movimento dessas unidades proteicas aqui, actina e miosina, certo? Bem, antes da gente entender esse momento aqui, ó, que é literalmente a contração, como que a actina e a miosina fazem o músculo se contrair, vamos entender primeiro os eventos neurofisiológicos que despertam essa contração muscular, que é essa imagem aqui, tá? Então, tudo começa a nível cortical, certo? Independente se for um estímulo que você coordenou ou não, né? Digamos que seja um momento de reflexo, tá? Você encosta a mão numa coisa quente, você tira rapidamente, mesmo que você nem saiba que coisa quente foi aquela que você segurou. Não importa se for um comando consciente, como segurar uma caneta, ou se for um reflexo, tipo desviar sua mão de uma chapa quente. Esses mecanismos envolvem neurônios. A diferença é que a gente ainda vai ver sobre isso, os reflexos, eles são inatos, eles não precisam de um controle cortical. O córtex está associado a ações voluntárias, tá? Os reflexos, eles não precisam ser voluntários, eles independem do córtex cerebral. Eles podem acontecer a nível medular, por exemplo, que é sistema nervoso central. Por isso que é uma ação inconsciente nossa encostar a mão numa chapa quente e se afastar. Chegar perto de um estímulo lesivo ou alguém chegar por trás de nós com uma agulha ou com estímulo lesivo, estimular a nossa pele, furar a nossa pele, encostar na nossa pele e sem que nós percebamos o corpo se afasta do estímulo, tá? Isso tudo é independente do córtex, porque acontece a nível medular, acontece a nível subcortical, na maioria das vezes, certo? Mas vamos supor que, por exemplo, para essa situação, vamos adotar, por exemplo, o ato de pegar a caneta, né? Então aqui eu tenho a minha mão, eu coloco a caneta aqui e para que essa caneta não caia, eu preciso que esses músculos contraiam e imobilizem ela aqui. Essa atividade de contração muscular, mesmo os músculos mais pequenos, como os músculos esqueléticos aqui das falanges, tá? Independente se for bíceps, se for quadríceps, tá? Se for sartório, independente. Mesmo que seja um músculo esquelético pequeno e inferior, né? Mas ele tá sujeito a isso aqui, tá? Então, o ato de pegar a caneta é um controle motor voluntário. É minha vontade flexionar os dedos para imobilizar a caneta, tá? Então, essa intenção é gerada lá no meu córtex e ela desce para uma rede de neurônios
né? Uma rede de neurônios de projeção que se projetam para fora do córtex, a partir ali do meu córtex motor primário, né? No sulco pré-frontal. Aliás, no giro pré-frontal. Eu sempre me confundo com o nome dos sulcos e dos giros. E esse neurônio sai do meu córtex, vem descendo pela medula e efere pela região ventral ali do corno da medula, certo? E chega até a fibra muscular. Isso que nós estamos vendo aqui é um terminal de um neurônio motor lá de cima, nível cortical, certo? E o que acontece aqui é uma sinapse química, um evento que nós já conversamos, certo? Aqui, só para título de curiosidade, nós temos uma mitocôndria, tá? A mitocôndria, obviamente, ela vai ter o fornecimento da energia, né? Lembrem-se que o cérebro, o sistema nervoso central é um dos maiores oxidadores de glicose, ou seja, eles gastam muita energia mesmo, torram muita energia mesmo, por isso que o cérebro, o sistema nervoso, precisa constantemente de reservas de glicose para continuar funcionando. Então é natural que essas células nervosas tenham mitocôndrias em uma boa quantidade para suprir as necessidades energéticas, tá? Sem falar das funções secundárias, que não são nem tão secundárias assim, né? A ajudar a produzir as vesículas, tá? A reciclar essas vesículas e a lidar com o estresse oxidativo dessa membrana, tá? Porque sujeito a variações muito grandes de elementos, de íons aqui dentro, pode haver o acúmulo de elementos que nós chamamos de ERO, elementos reativos de oxigênio, que podem causar oxidação, enfim. A mitocôndria está relacionada a isso, a reciclar esses elementos, porque ela produz ATP consumindo oxigênio, obviamente, né? Bem, então tá, eu tive a intenção, né, de controlar esse meu movimento. Esse sinal de potencial de ação vem até esse terminal e induz as vesículas a se fundirem na membrana e liberam na fenda sináptica um neurotransmissor, que é quem? O ACH, a acetilcolina. Nós acabamos de falar sobre ela, tá? A acetilcolina é o principal neurotransmissor da contração muscular, certo? E isso é que é importante. A acetilcolina se liga nos seus sítios aqui presentes, ó, já aqui na fibra muscular, certo? Essa região toda onduladazinha é uma placa motora, é uma região da membrana plasmática do músculo que tem essas ondulaçõezinhas, porque ela tem esses receptores de acetilcolina, certo? Receptores nicotínicos de acetilcolina, tá? Essa acetilcolina se liga nos seus receptores e se abrem. Quem entra é sódio, por aquele mesmo princípio, tá? O sódio, naturalmente, pela bomba de sódio e potássio, se concentra mais fora do que dentro. Quando o receptor se abre, o sódio surfa nesse gradiente que ele já tem e entra na célula. O sódio, aqui, é um cátion, ele está positivo. Quando ele vai entrando, ele vai aumentando o potencial de membrana, vai positivando o potencial de membrana e gera um potencial de ação, certo? O potencial de ação percorre a membrana plasmática, que nós chamamos de sarcolema, certo? E o que acontece é que esse potencial de ação, percorrendo a membrana, ele chega nessa parte do sarcolema que é invaginada, chamada de túbulos T. Os túbulos T são invaginações do sarcolema, tá? Por que que a membrana plasmática na fibra muscular tem essa invaginação aqui? Porque no final dessa invaginação existe um sistema de receptores aqui, um receptor de dihidropiridina, acoplado a uma porta de um outro receptor chamado de receptor de rianodina de cálcio, certo? E o que vai acontecer com esse dihidropiridina aqui no final do túbulo T é que esse potencial de ação chega até ele e o sensibiliza, porque ele é voltagem dependente. Quando ele se sensibiliza, ele muda, ele sofre uma alteração conformacional e ele puxa essa cordinha aqui,
abrindo essa portinha aqui, ó. Quando essa portinha do receptor rianodínico se abre, isso libera muitos íons cálcio que estavam armazenados e guardados ali no retículo sarcoplasmático liso dessa fibra muscular. Logo, quando a portinha se abre, o cálcio, essa bomba de cálcio que estava guardada aqui dentro, invade o citoplasma, tá? E é muito cálcio mesmo. Por que que isso acontece? Aí sim, nós chegamos nesse próximo momento que é literalmente a contração muscular, tá? Bem, então aqui está essa primeira imagem da esquerda, nos mostrando como que acontece, como que funciona essa interação entre miosina e actina em repouso, tá? Então aqui vocês veem ampliado, olha só. Aqui nós temos a cabeça da miosina e aqui essas bolinhas parecendo um monte de pérolas, né? Imagina só um colar de pérolas, você estica ele e dobra assim, ó. Ficam as pérolas todas retorcidas, tá? O que que acontece? A actina, essas bolinhas aqui, tem um sítio de ligação aqui para a miosina conseguir se ligar. Só que esse sítio de ligação ele está bloqueado por essa proteína chamada de tropomiosina, certo? Essa tropomiosina possui segmentos proteicos com subunidades chamada de troponina, que é essa aqui, ó, em marrom. O que que acontece? Acontece que quando aquele cálcio é liberado, ele se liga nessa subunidade TN aqui da actina, né? Existem algumas subunidades dessa proteína, TN, TNF, TNT, se eu não me engano. E o que acontece, quando esse cálcio se liga na troponina, ele faz com que a tropomiosina exponha os sítios de ligação da actina. Desse modo, a miosina vai poder se ligar, tá? É isso que vai acontecer. Então, vamos recapitular todo esse processo, como que ele ocorre, de que forma ele ocorre. Aqui tem a miosina e aqui a actina. Eles estão assim. Quando o cálcio se liga, a actina fica livre da tropomiosina. O que acontece para a miosina se ligar é justamente um ATP. Vem aqui, ó. Esse ATP chega até a miosina aqui e é hidrolisado em ADP e fósforo inorgânico. Quando essa hidrolisação acontece, a energia liberada dessa hidrolisação faz a miosina ligar na actina, certo? Quando isso acontece, o que que acontece? Logo em seguida, esse grupo fosfato sai da jogada e isso faz com que a miosina, que já está aqui, empurre a actina, desse jeito. E depois, o que ocorre é que a miosina fica nessa posição. O que é que vai fazer a miosina se desligar da actina e voltar para o repouso? É uma outra molécula de ATP. Então a miosina está aqui na actina, ela está dobrada. Para tirar a miosina desse jeito e voltar ela para o repouso, ela assim como ela estava antes, é necessário uma outra molécula de ATP. Quando vem um outro ATP que se liga aqui num sítio de ligação de ATP, nessa miosina, ela hidrolisa esse ATP e solta, tá, a actina. Então olha só, no final desse processo, a actina é movida, certo? E aqui o ADP e o fósforo inorgânico permanecem ligados, esperando uma próxima molécula de ATP que faça o processo recomeçar, tá? O que isso conclui pra gente? Conclui que o processo de contração muscular envolve íon cálcio, de modo que a gente já pode até tirar algumas implicações clínicas, né, dessa conclusão aqui. Se o paciente ou a pessoa tem muito ou pouco cálcio no plasma, no corpo, isso pode ter implicações aqui, tá? E segundo lugar, a contração depende de ATP. Precisa de ATP para a miosina se ligar aqui, precisa de ATP para ela voltar ao normal.
para ela voltar da contração. É por isso, por exemplo, que acontece um evento, né? Um evento que é muito curioso, inclusive, depois que as pessoas falecem e o cadáver fica esperando ser preparado para ser colocado no caixão, a pessoa fica toda dura, né? Ali no post-mortem, no pós-morte. Ela fica toda dura, 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 os músculos tudo duro, dura mesmo, toda dura. Isso acontece porque como a pessoa morreu, né, obviamente, não é mais produzido ATP. O metabolismo morreu, o metabolismo chegou ali no zero. Não tem mais oxigênio, e tão pouco glicose e tão pouco ATP. Logo, o que aconteceu? A miosina empurrou as actinas, né? Então vejam esse evento acontecendo dessa maneira aqui em série, né? Várias vezes ao longo de vários sarcômeros, ao longo de vários feixes e ao longo do músculo todo. Tem milhões aqui, tá? Bilhões, tá? Tentem enxergar esse movimento multiplicado por 10 mil, 1 milhão, tá? Mais ou menos. E quando acontece esse evento de contração muscular, a miosina empurra a actina, fazendo elas entrarem aqui, encurtando o sarcômero e o músculo contrai, certo? Porém, para fazer a miosina voltar para o estado de repouso, o que é que precisa também? Precisa de ATP. É quando um novo ATP se liga aqui e ele é hidrolisado em ADP e fósforo inorgânico que a miosina desliga e volta para o repouso. Como o cadáver não produz mais ATP, a miosina está aqui ainda, ó, fazendo contração muscular. E aí os músculos permanecem contraídos. Isso é o que caracteriza o cadáver, né, como tendo esse aspecto corporal rígido, face dura, movimentos corporais mais duros quando a pessoa segura no corpo, enfim, vai mobilizar ali para trocar de posição, para vestir, para posicionar no caixão, enfim. É muito mais difícil movê-lo, ele é mais pesado, é mais denso, tá? Por causa desse movimento aqui, ó, por causa dessa consequência metabólica aqui, certo? Houve morte, a ausência de ATP faz com que a miosina não se desligue aqui da actina, certo? Muito interessante.